Nasci em Campina Grande, na rua Getúlio Vargas, 676, às 5h15 da manhã do dia 5 de agosto de 1941, por sinal dia de Nossa Senhora das Neves. Né? Minha mãe, Adalgisa Moraes de Medeiros, ela descansou como era comum na época, né? Em casa, assistida por uma parteira, Dona Amélia Vieira, né? E teve um dado interessante. Eu nasci com 5,5 kg e 53 centímetros de tamanho, né? Devido a esse meu peso excessivo, né? Minha mãe não era diabética, diga-se de passagem. Então, foi recomendado pela a parteira que me assistiu que meu pai procurasse um médico, porque eu poderia ter complicações. E na época, o médico mais famoso da cidade, que era o Dr. Elpidio Josué de Almeida, que depois foi prefeito da cidade, ele veio na minha residência e recomendou aos meus pais que tivesse muito cuidado, porque devido ao meu peso excessivo, né, eu poderia regurgitar e asfixiar. E ao mesmo tempo eu poderia ter uma parada cardíaca dormindo. Veja-se que em 1941 nós já tínhamos profissionais médicos que sabiam o que era a doença do refluxo e a apneia do corpo. Consegui ultrapassar esse primeiro desafio e comecei a me desenvolver dentro de minha casa, né? Na qual eu era o único homem. Viu? Nós tínhamos 2 irmãs na época, né? E minhas primas, todas do sexo feminino, né? Então eu era praticamente o bendito é o fruto entre as mulheres, né? E brigava bastante lá na rua Getúlio Vargas, principalmente rodando peão, carrinho de lata de óleo com rodas feitas de borracha, geralmente por nós construídos, né? E eu me lembro bem uma vez que no Natal o meu pai me deu de presente um carro importado, naquela época chamava-se Baquelite, né? E eu o troquei por um carro de lata, viu? Que não tinha nenhum valor, né? E isso me levou justamente a uma repreenda. Então, a minha alfabetização ocorreu em casa mesmo. Meus pais começaram a me ensinar as primeiras letras, né? As tabuadas, né? Eu me lembro bem que meu pai me passou um dever de aritmética na época, né? E a tabuada minha estava meio ruim, né? Ele me deu de presente uma tabuada, mandou que eu estudasse o dia todo, a tabuada de multiplicar, inclusive, né? Certo? E ao final da tarde, quando ele veio tomar, eu já não errei mais nenhuma, né? Porque, na realidade, se tivesse errado, poderia ter havido alguma complicaçãozinha, né? Certo? Então, esse foi um fato marcante que me deixou na infância, né? Tanto que a meu filho, que também não era bom de conta, gostava de contar nos dedos, né? Eu dei a mesma, uma tabuada igual a que eu recebi no passado, com a recomendação para ele aprender a contar nos dedos. Hoje é formado em medicina. Os estudos, eu comecei em 1948, eu ingressei no Colégio Pio XI, fazer o primeiro ano primário, né, do Pio XI. Né? E quando foi no mês de junho, né, nas férias, nós fomos passar em Santa Luzia, minha terra de adoção, porque muitas pessoas acham que eu era de Santa Luziense, tal a relação que eu tenho com Santa Luzia, mas isso se deve principalmente aos meus ancestrais, que são todos santaluzienses, né? E aos 7 anos de idade que eu fui morar naquela cidade, e foi palco justamente de todo o meu desenvolvimento na infância e no começo da puberdade, né? Então eu tenho uma relação muito grande com minha terra, Santa Luzia, e que na realidade hoje eu me sinto feliz em saber que sou santaluziense, não de nascimento, mas através de um título de cidadão santaluziense que me foi dado pela Câmara Local. Nessa viagem do sertão de 48 foi interessante porque nós tínhamos uma propriedade lá no sertão, a propriedade Salgadinho, né? E foi descoberta uma jazida de fulorita. Fulorita é um mineral que era utilizado justamente junto ao ferro fundido para ser transformado em aço, né? E como era uma grande jazida, né? Começou a exploração lá com meus pais, meu avô, José de Medeiros, né? Então, nós passamos então a fomos morar nessa cidade, nessa propriedade, né? Salgadinho, né?
Isso foi um transtorno muito grande, porque tivemos que nos deslocar todos. A minha mãe sentiu muito deixar a capital, a cidade de Campina Grande, que era a capital do interior, né? Para morar no interior, numa fazenda, embora que ela fosse sertaneja, nascida no sertão. E isso foi motivo, inclusive, né, influiu bastante no meu desenvolvimento, porque eu comecei a conviver com muitos peões. Nós chegamos a ter mais de 100 trabalhadores, né? E também aquela vida ao ar livre, né? Eu descia em túneis, né, de 60, de 80 metros, como chegou até 80 metros, né? E foi talvez aí quando eu tive os primeiros arroubos para despertar uma profissão, né? Entre a engenharia de Minas e a medicina, né? E eu sempre tendi mais para a medicina pelo motivo seguinte: eu vi, como havia muitos acidentes acidentes dos trabalhadores, né? Cortes e outras coisas. Eu geralmente era aos 8 anos de idade, né? Eu era encarregado de fazer os curativos, certo? Naquela época, feito, além de passar água e lavar o ferimento, né? Se utilizava muito o leite de pinhão, que é uma planta nativa, né? Que se vê justamente de verdadeiro cola, um verdadeiro betume naquela região, certo? Então, esse foi um dado que me marcou muito e que talvez tenha influído até posteriormente na minha formação profissional. Fui estudar na casa dos meus avós, na cidade de Santa Luzia, na casa de Zezé Medeiros, sendo supervisionado por uma tia minha, Dona Tereza Jesus Medeiros, que foi justamente minha mestra de escola. Foi ela que me levou ao colégio da Escola Normal Regional de Santa Luzia, que era uma escola feminina, mas como ela era secretária, né, conseguiu me matricular. Eu era o único aluno dessa escola, um aluno masculino, né, sempre dessa escola, né. Eu fiz aí o terceiro, o quarto ano, segundo, terceiro e quarto ano eu fiz nessa escola, né. Depois eu fui contemplado com a entrada de outro colega, João Bosco, Herculano, e passamos a ser os dois únicos estudantes masculinos dessa escola, né. Então, no quinto ano primário, né, eu fiz no Instituto Silvino Cabral da Nóbrega, onde eu tive como professora uma mestra que me marcou bastante em toda a minha formação, né, a professora Eurídice Rocha, mãe inclusive de uma colega nossa aqui de medicina, médica foi formada aqui, Maria Célia Rocha. Então, e Dona Eurídice, ela era daquelas mestres de escola, daquelas que ela não só transmitia conhecimento, mas também ela dava formação, né? E era uma pessoa de um caráter muito grande. Ela teve vários filhos, né? Inclusive um deles tomou o meu nome, né? Esse nome Eimar, que não é muito comum, né? Um filho dela, que ela estava, quando estava me ensinando no quinto ano, né? Tomou o nome de João Eimar. Hoje é odontólogo, presidente de São Paulo, se não me engano, certo? No período que eu estudava na casa de Pai Zezé, sob a supervisão de tia Tereza, nos momentos de folga, eu sempre me dirigia à farmácia do meu tio, Belmiro Medeiros, farmácia Santa Luzia, né, para ajudá-lo na preparação das pílulas cachetes, que naquela época era justamente a medicação era quase toda manipulada, né? E já havia uma tradição familiar. Meu avô, Zezé Medeiros, né, foi farmacêutico, dono de farmácia em Patos, tendo sido um dos primeiros práticos de farmácia lá da cidade de Patos, né? E naquela época, esses práticos de farmácia, eles utilizavam bastante um livro francês chamado Chernobyl, que continha todas as fórmulas que eram destinadas à preparação daqueles medicamentos, né? E foi talvez um outro contato importante que tenha sido marcado na minha formação para a arte médica em si, né? Então, terminei o quinto ano sob a supervisão de Dona Eurídice, fui fazer exame de admissão, que naquela época era um verdadeiro vestibular, em Campina Grande, uma cidade grande, né? Eu fui muito nervoso, muito tenso, e no colégio Alfredo Dantas, que tinha sido inclusive o local onde meu pai tinha estudado, tinha feito o curso de formação de técnico de contabilidade nesse colégio Alfredo Dantas, né? Em Campina Grande. E, para surpresa minha, fui aprovado do vestibular com um bom resultado, né? E comecei a cursar de 1953 a 1956, eu fiz o curso ginasial lá no Alfredo Dantas, né? Então, ao concluir o curso, né, tinha sido inaugurado, há 4 anos passados, tinha sido inaugurado já o Colégio Estadual da Prata, né, que era
para Campina Grande, o que traduzia o Liceu Paraibano para João Pessoa, né? Era uma verdadeira faculdade, era uma verdadeira... Todos os professores foram depois incorporados à Universidade de Campina Grande, né? Inclusive a Escola Politécnica, né? E lá eu fiz o científico, os 3 primeiros anos científicos, né? Nessa época eu convivi com muitas pessoas, muitos colegas nossos que hoje marcaram a vida paraibana, Hamilton, Ney Suassuna e outros colegas de científico, né? Certo? Então, concluí em 1959, eu concluí o científico, né? E vim então me candidatar a prestar o vestibular pela primeira vez, mas com uma experiência, né? Naquela época, o vestibular da Faculdade de Medicina era uma faculdade paga, a Faculdade de Medicina da Paraíba, né? E eu me inscrevi, tenho inclusive o cartão de inscrição, né? Salvo engano, foi o número 98, né? Certo? E me inscrevi para prestar esse vestibular. A primeira prova, que foi a prova mais praticamente arrasadora, né? A prova de Química, né? Dos 200 e poucos candidatos inscritos, né? Isso ficou reduzido para 40, né? Certo? E eu tive a felicidade de ser contemplado com a aprovação, né? Veio a prova de Física, veio a prova de Biologia, que foi uma prova também eliminatória, baixou isso aí para uns 28, ou 20, uns 31, aliás, né? E finalmente a prova de Física, que foi só a consolidação daquela mesma turma, né? Então os 31 candidatos que prestaram a prova de Física foram aprovados e constituíram o primeiro ano de Medicina do ano de 1960, né? Quando nós começamos justamente o curso médico, né? Tivemos nesse curso, eu era um estranho no ninho, né? Eu era um campinense, e como um campinense santaluziense, né? Sertanejo, como sertanejo era mais bem aceito do que como campinense, né? Sempre houve essa disputa entre João Pessoa e Campina Grande, né? Eu era um oriundo da vila, né? Certo? Ou da Serra, como era mais conhecido, da Serra, né? E aqui era a vila de João Pessoa, né? Então o que acontece que nós tivemos colegas que marcaram ainda hoje a nossa vida, né? O meu futuro cunhado José Juvencio de Almeida, né? O Guimarães, a quem chamava o Baby Doll, né? Certo? Paulo Soares, né? Jová, Valderedo e tantos outros, Daniel, César, foram pessoas que tiveram justamente um Cício Pereira, meu sempre companheiro de estudo, né? Cício Pereira. E durante esses 6 anos de faculdade, né? Para nós foi um motivo de grande importância, né? Porque nós procuramos começar a sentir na realidade o que era a profissão médica em si, né? O que era ser médico, né? Ser médico era se dedicar, diz que de médico de curandeiro e de louco, todo brasileiro tem um pouco, né? Certo? Mas na realidade nós procuramos sentir que a dificuldade que existia na profissão médica, porque você tinha que se dedicar, era um verdadeiro sacerdócio em si, né? Para quebrar essa dureza do curso, né? Juntamente com Paulo Soares e Hugo Guimarães, nós criamos um jornalzinho, que era o jornal Marcaça, né? Que era uma homenagem a um colega nosso, já falecido, por sinal, Expedito Cavalcante, meu dileto amigo, e que, por gostar muito do vinho Marcaça, né, nós justamente titulamos o jornal com esse seu nome, né? Certo? E o Marcaça nos acompanhou durante toda a nossa formação profissional, né? Certo? Então, foi essa justamente a grande vivência que nós tivemos na faculdade. E por que nós partimos então para fazer uma especialização? Por que gastrologia, né? É bom lembrar que durante a nossa formação, um dos professores que mais nos marcou foi o professor Gilvandro de Assis. Gilvandro, com aquela sua simplicidade de sertanejo, nascido em Cajazeiras, né? Certo? Mas ele era um homem que tinha uma personalidade muito forte, era um bom profissional, era um homem de trabalho, era um homem que lançou aqui uma série de técnicas de abordagem na gastrologia. Foi um dos primeiros que fez biópsia hepática aqui em João Pessoa, né? Certo? E Gilvandro nos marcou muito, né? E ele me convidou para ficar fazendo o ambulatório que ele fazia à tarde no Desembargador Novaes, que era uma
um adendo da Santa Casa de Misericórdia, certo? Ficava ali no pátio do Hospital Santa Isabel, né? E nós começamos a frequentar esse ambulatório, né? E essa convivência quase que diuturna com o Giovano, né? Nos marcou bastante e nos fez, talvez, dirigir, tenho toda certeza, para a gastrologia. E em junho de 1960, né, eu no primeiro ano, nessa época eu tinha uma namorada em Campina Grande, e fui justamente passar o São João por lá. E estava havendo um curso na Sociedade Médica, né? Esse curso era proferido pelo professor Djalma de Vasconcelos, de Recife, né? E o Djalma me marcou bastante, né? Era formação, era semiologia, né? na gastrologia, né? E me marcou bastante isso aí. Foi o primeiro título que eu tenho no meu currículo profissional médico, né? Foi justamente desse curso, em junho de 1960. Né? Talvez esses dois fatores tenham influído bastante para a minha formação como gastrologista. Né? Consegui, depois de muito esforço, graças inclusive à ajuda da minha noiva, namorada na época, e depois noiva, né? Ilka, né? Conseguimos, junto ao professor Agostinho Betarello, de São Paulo, do IBPG, Instituto Brasileiro de Estudo Pesquisa de Gastrologia, conseguimos uma vaga para frequentar esse curso. Né? Nós sabíamos todas as dificuldades e foi para nós um motivo até quando chegou a confirmação da vaga, né? Eu quase que fiquei estupefato, porque era difícil naquela época se conseguir uma colocação. Ainda não existia a residência médica, né? Naquela época não existia, só surgiu em 1967. E graças ao professor Betarello nós passamos a frequentar o serviço do professor Pontes, na qual eu era o secretário do BPG, e foi a minha formação como especialização em medicina, como gastrologista. Né? O pouco que sei da gastrologia vem advindo dessas duas formações, a formação que eu tive com o professor Giovano de Assis e do IBPG. Em janeiro de 1967, ao retornar a João Pessoa, aqui cheguei cheio de ideias, cheio de sonhos. Né? Por ter sido bolsista da CAPES, era a condição sine qua non de ter possibilidade de ingressar na universidade. Né? E por ter frequentado um dos melhores serviços de gastrologia do país, naquela época nós tínhamos dois serviços, um que era do Pontes, em São Paulo, professor Pontes, considerado um dos melhores do Brasil, e o do Geraldo Cifra, do Rio de Janeiro, afora a escola pernambucana do professor Djalma de Vasconcelos. Né? Então, pensei logo que seria aproveitado na universidade. Né? Mas o tempo foi passando, mês de fevereiro, início de março, e nada de se conseguir. Fiz contato, inclusive, com o reitor da época, do professor Guilherme Martins. Ele ficou muito entusiasmado, disse que tivesse um pouco de paciência, que posteriormente eu teria uma resposta para mim. Né? Então, como a coisa começou a ficar difícil, né, é bom lembrar que eu era professor do Liceu, professor de Biologia do Liceu, eu era funcionário público federal do Ministério da Indústria e Comércio, mas mesmo assim a situação financeira começava a apertar, eu de família pobre, né, já pensando já noivo, certo? Pensando num dia já próximo a casar, então eu tive que procurar outros meios. Né? Vou passando no Ponto Serrés, encontro um colega nosso, na época já professor, meu amigo durante toda a formação médica, o professor Hugo Montenegro Abar, um das maiores cabeças que a Universidade da Paraíba teve até hoje. Né? Um profissional excelente, homem de bem, viu? Amigo, e eu expus a ele a minha situação. E ele, com aquele jeitão dele, bem taciturno, e com a dificuldade até de falar, mas era um coração grande demais, né? Coçou a cabeça com a mão esquerda, como ele sempre fazia, e disse: Eimar, tenha paciência que nós resolveremos essa situação essa semana. E, para surpresa minha, isso foi no começo da semana, na segunda-feira, numa quarta ou na quinta-feira, ele me chega com um bilhete manuscrito, num pedaço de papel da reitoria, assinado pelo reitor Guilherme Martins. Né? Eimar, compareça à reitoria que eu quero falar com você. Né? Bom, a partir daí, eu ingressei na faculdade
e fiquei justamente na cadeira de doenças de terapêutica clínica, que era a cadeira do próprio reitor, Guilherme Martins. Como ele estava afastado, na época era dirigida pelo professor Eugênio de Carvalho, na qual o Hugo, o Babá, e Joaquim Martins eram auxiliares de ensino dessa cadeira, né? Então, para mim, foi uma situação muito gratificante, porque eu já ingressei na faculdade, não só na cadeira que a titularidade era do reitor, mas também como já tinha dois colegas, companheiros leais, que eram o Joaquim e o Hugo Babá. Dirigido pelo professor Eugênio de Carvalho Júnior, um grande profissional da medicina, a qual a Paraíba deve muito, apesar de não ser paraibano, mas carioca, mas a Paraíba deve muito a sua permanência por aqui. Então foi aí como eu ingressei na universidade, né? Em 1970, houve um concurso aberto para todas as cadeiras. Nós fizemos a apresentação de trabalhos e então ingressamos na qualidade de assistente, né? E daí foi crescendo, foi aquela ascensão profissional até chegar ao adjunto 4, quando me aposentei em 1994. 1992, diga-se passagem, né? Certo? Bom, então, a minha vivência na universidade, eu acho que para mim, foi a minha formação. Foi ali que eu aprendi mais do que ensinei, né? Certo? Muitos dos colegas, talvez até os meus entrevistadores, tenham sido alunos nossos. Não? Mas eu procurei sempre traduzir na universidade aquilo que eu aprendi com meus professores, não só aqui na Paraíba, como também em São Paulo, né? Medicina se aprende na beira da cama, ao leito do paciente, né? Certo? É aí justamente onde se... E aprendi também a saber que as mãos, o ouvido, a conversa, são tão importantes como os exames mais sofisticados. Naquela época, havia uma limitação muito grande de exames, a tecnologia não tinha chegado ao que chegou hoje, né? E a simbiologia de Vieira ainda era um grande auxílio complementar no diagnóstico, né? Os exames laboratoriais eram mais exames complementares, né? O que nós vemos hoje, na medicina de hoje, é uma parafernália de máquina, certo? Na qual o paciente é esquecido, né? E nós pensamos muito mais no visor de um computador que está assim, à nossa frente. A minha chegada aqui na Paraíba coincidiu justamente com a grande transformação na medicina nossa. Muitos jovens profissionais médicos chegaram em especialidade diferente, muitos colegas de turma e de outras turmas anteriores, e a medicina paraibana começou a ter um desenvolvimento muito significativo, né? Surgiram novos hospitais, o hospital universitário começou a ser construído, nós deixamos o hospital da Santa Casa da Misericórdia, passamos para o hospital da tuberculose e posteriormente para o hospital universitário, né? Essas foram etapas justamente que eu acho que em muito modificaram o panorama de João Pessoa, do ponto de vista médico, né? Certo? E na realidade nós procuramos acompanhar esse progresso, frequentando congressos, fazendo curso de atualização e, logicamente, procurando dar um pouco de si para a formação profissional. Da disciplina houve a reforma cêntrica em 1974 e da disciplina de terapêutica que foi extinta, né? Nós passamos para a segunda clínica médica, que era a disciplina do professor Antônio Dias, né? E nós ficamos justamente no setor de gastroenterologia, juntamente com Luiz Pedro, com Clementino e outros, né? Certo? Então, nessa disciplina, né, nós tivemos a oportunidade, inclusive, de chegar a fazer, devido às condições que nós tínhamos de um laboratório comandado por Tony, nós tivemos a oportunidade de estudar vários casos, inclusive um muito marcante, que justamente talvez tenha nos projetado um pouco no cenário nacional, foi a descoberta do primeiro caso de Zolling Ellis na Paraíba, em 1972, 73. Foi juntamente com o professor Eli Chaves, já falecido, e com Augusto de Almeida, foi quem operou, nós publicamos esse trabalho nos arquivos de gastroenterologia lá do IBPG.
E esse serviu de motivação para várias apresentações em congressos científicos, não só nacionais, não só locais, como também nacionais, né? Certo? Bom, na disciplina da gastrologia, nós chegamos a ocupar por algum tempo a regência da cadeira quando o Luiz Pedro estava de férias. A coordenação de curso, que me marcou bastante, né? Em 85 e 87, né? Porque nós, ao chegarmos na coordenação do curso, nós procuramos não só dar uma nova conotação ambiental, como também modificar uma série de princípios que lá existiam. Nós estávamos saindo de uma reforma cêntrica, né? E havia uma confusão muito grande no currículo em si, né? Nós procuramos instituir uma reforma curricular que não chegou ao seu término, mas deu frutos para que anos e anos depois, mais de 20 anos depois, ela fosse implantada quase como nós apresentávamos naquela época, né? Certo? Nós tivemos justamente a ideia de se procurar evitar que o aluno ficasse ligado a várias disciplinas. Nós fizemos uma blocagem dos alunos, né? E um dado importante foi justamente a ideia de se inverter o ERI, que era o estudo, o ensino rural integrado, né? Para se fazer na periferia de João Pessoa. Em 1987 e 88, nós assumimos a chefia do Departamento de Medicina Interna e, próximo ao término do mandato, né, nós nos candidatamos à coordenação do curso de Medicina, juntamente com o nosso colega Beltrão Castelo Branco, né? E em 88 a 90 nós temos à frente da coordenação do curso de Medicina. Nós procuramos dar uma nova visão a esse curso, né, a essa coordenação. Primeiro, melhorando as condições físicas, né? Nós conseguimos ser transferido para um bloco onde tinha melhores condições de se fazer a matrícula e a pré-matrícula dos alunos, né? Procuramos disciplinar essa pré-matrícula e matrícula, né? E que, na realidade, nos trouxe grandes transtornos de aborrecimentos, porque naquela época, né, havia muitos alunos desblocados, né? Devido à reforma cêntrica, né? Alunos que estavam terminando o curso devendo disciplinas ainda do básico, e nós procuramos justamente eliminar tudo isso aí. E também tivemos grandes problemas, né? Com a pressão que sofremos para transferência de alunos que ingressavam em outros cursos da faculdade para serem posteriormente ingressados em medicina em vagas existentes. Como não havia vaga, nós não admitimos nenhum aluno nessa época. Isso nos trouxe problemas, inclusive com colegas, né? Mas que, na realidade, o tempo fez com que isso desaparecesse, né? Depois da coordenação de curso, nós tivemos à frente da Sociedade de Gastrologia e Nutrição da Paraíba, na qual fomos presidente no período de 83 a 85. Nós tivemos também à frente do Conselho Regional de Medicina, na qualidade, primeiro, de vice-presidente, no tempo na vigência da gestão do Dr. João Modesto, que na qualidade de presidente, tinha se retirado para fazer um curso em Nancy, e nós demos continuidade nesse período que foi de 88 a 93, né? Certo? Passamos 3 anos nesse período sendo presidente do Conselho Regional de Medicina. Nessa época, nós conseguimos a transferência da sede do Conselho lá da rua Duque de Caxias para a Francisca Moura, ocupando 9 salas ali do edifício. E nos candidatamos justamente à presidência. Fomos eleitos, fomos incluídos, passamos então de 93 a 96 como presidente do Conselho Regional de Medicina, até que tive que renunciar para ocupar a Secretaria de Saúde do município de João Pessoa, na qual fui convidado pelo prefeito eleito de então, Cícero Lucena e Reginaldo Tavares. À frente da Secretaria de Saúde do município de João Pessoa, nós ocupamos o cargo de vice-presidente do Conselho Nacional do Secretário Municipal de Saúde, como vice-presidente da região Nordeste, e de 97 e 98, ao mesmo tempo que fomos presidente do COPACEMES, que é o Conselho Paraibano de Secretários Municipais de Saúde. Vale ressaltar um adendo aí, que à frente da Associação Médica da Paraíba, em 1983 e 84, né, nós fomos vice-presidente da chapa do presidente Galvão Marinho Muribeca, que fez uma gestão muito profícua, né?
e então nos lançou como candidato à presidência da Associação Médica, né? Nós ocupamos esse cargo juntamente com o nosso companheiro e amigo Francisco Ornildo Fernandes. E à frente dessa associação nós procuramos exercitar uma série de modificações. Uma delas foi a descentralização da Associação Médica, que já tinha sido iniciada na gestão do Muribeca com a implantação da AMPB em Patos. Nós instalamos a Regional de Guarabira, a Regional de Souza, a Regional de Cajazeiras e deixamos em aberto as colocações de Monteiro e possivelmente Picuí. Fizemos uma reforma ampla na sede da Associação Médica, na Rua das Trincheiras, número 42, preparando todo o térreo, e que foi continuado justamente na gestão do companheiro Ornildo, que nos sucedeu, concluindo toda a reforma daquele prédio que ainda hoje, para nossa tristeza, está em abandono, esquecido pelos diretores, pelos regentes da nossa entidade máxima, né? Essa passagem pela Associação Médica nos trouxe também uma projeção ao nível da Associação Associação Médica Brasileira, da qual nós chegamos a fazer parte do seu Conselho Fiscal por dois períodos, e inclusive fomos diretor da Previdência da AMB, da CAPES da AMB, nesse período, né? Em 1988, nós ingressamos na Associação Médica, a Academia Paraibana de Medicina, APMED, na qual fomos saudados pelo nosso companheiro confrade Jacinto Lones e Medeiros, e na presidência o doutor Eugênio Carvalho Júnior, né? Foi um passo muito importante, porque veio culminar justamente com toda a nossa evolução na medicina, né? Nós sabemos que a academia ela congrega 40 profissionais ocupando as 40 cadeiras dessa entidade, e ela tem um significado muito importante, porque ela praticamente, devido à experiência, à vivência de todos os que por ali fazem parte, né, ela serve justamente de polo regulador entre as nossas entidades. E tanto que depois, nós fomos, em 88, nós fomos vice-presidente da academia na gestão da professora Maria de Lourdes Brito, por sinal a primeira mulher presidente de uma academia no Brasil, da Academia de Medicina. Posteriormente, nós fizemos parte do Conselho Fiscal e hoje ocupamos a presidência da Academia Paraibana de Medicina, e orgulhoso de tal fato, né? Quais seriam as metas dessa nossa gestão, né? Nós procuraremos, juntamente com os nossos pares, né, trazer uma revitalização de um monumento, de um prédio que para nós médicos, para nós profissionais da medicina, ela tem um significado muito importante, né? Aquele prédio da Praça 2 de Novembro, da Rua Visconde de Itaparica, né? Viu? Ele, na realidade, ele é o marco de todo o ensino profissional da medicina na Paraíba. Foi ali onde surgiram as primeiras turmas, em 1955, 57, os primeiros formandos. Foi ali justamente onde serviu de base a todo o nosso aprendizado. E para nós é uma questão de honra darmos continuidade ao trabalho que foi feito na gestão passada, com a inspiração dos companheiros Manuel Jaime, de Ricardo Maia, de Joaquim Franca e do professor Ornildo Fernandes, a implantação do Memorial da Medicina Paraibana. Bom, com relação a hobbies e preferências culturais, eu sou muito vidrado na nossa cultura popular. Eu acho que as nossas... eu sou amante de um folheto de cordel. Eu gosto bastante das nossas festas regionais, o São João de Minha Terra, Santa Luzia, o melhor São João do mundo, certo? O Carnaval, para mim, teve sempre uma repercussão muito importante. Gosto muito dos nossos autores regionais, a começar pelos do ciclo da cana, Zé Américo, Lins do Rego e tantos outros, né?
Mas de hobby mesmo, eu gosto bastante, eu sou filatelista, apesar de estar meio aposentado, querendo passar para os meus netos, já que os filhos não se interessaram tanto pela coisa, e gosto muito de antiguidade. Eu acho que o nosso passado ele tem que ser revivido para o presente, pensando justamente no futuro, né? E talvez seja essa uma maneira de nós sermos tão ligados a essas coisas do passado, máquinas fotográficas, coleções de relógio, santos de madeira e assim por diante, né? Nos preocupa muito, na qualidade de educador, a situação atual do ensino médico no Brasil, em particular na Paraíba. De uma faculdade de medicina, hoje nós temos 5, talvez, se encampando para mais uma, a sexta faculdade. Hoje, o que prevalece é a quantidade e não a qualidade do profissional. E, por outro lado, né, a medicina ela deixou de ser uma vocação, deixou de ser um sacerdócio para ser justamente uma profissão rentável. Se procura hoje a especialidade que nos traz mais retorno em menor tempo possível, né? Isso nos deixa extremamente preocupados, né? A tecnologia, a parafernália da maquinária, fez com que o médico se afastasse cada vez mais do paciente e se aproximasse cada vez mais do ecrã ou então das salas de manuseio endoscópico e assim por diante. E a mensagem que eu deixo aos jovens profissionais é que procurem fazer a medicina voltada justamente para o paciente, pensando, se coloque na posição do paciente e vejam que aquilo que você está fazendo seria, na realidade, o mesmo tratamento que você gostaria de ter. Eu acho que a humanização da medicina deve ser um ponto fundamental na formação dos futuros profissionais médicos.